Olá, pessoal! Vamos a mais uma questão da prova de 2024 do Colégio de Aplicação Colune da Universidade Federal de Viçosa, UFV. Bom, vamos nesse vídeo a questão 12, né? E, de novo, eu peço a ajuda de vocês. Assine o canal para que a gente chegue a 1000 inscritos. Deixe seu like aí no vídeo se você gostou. E que isso não custa nada para vocês, mas ajuda muito aqui para que eu dê continuidade na gravação desses vídeos para vocês. Então vamos à questão. As frações próprias são aquelas cujo numerador é menor que o denominador. E as frações irredutíveis são aquelas cujo numerador e denominador são números primos entre si. Tá? Então, fração própria. O número de cima é menor que o de baixo, o denominador. E irredutíveis é que elas são os números, o numerador e o denominador são números primos entre si, ou seja, não dá para simplificar, tá? Uma fração positiva classificada como própria e irredutível é tal que, se adicionarmos 16 unidades ao numerador, seu valor fica aumentado de 2 unidades. Então, vamos escrever isso, né? Como é que é? O que ele fala? Eu pego o numerador n e adiciono 16 unidades, né? E eu tenho aqui um denominador, eu tenho uma fração. Ela é igual ao quê? O seu valor fica aumentado. Então, n sobre 2, ele fica aumentado de 2 unidades. Esta é vamos dizer, a equação que traduz essa frase. Uma fração positiva classificada como própria e irredutível é tal que, se adicionamos 16 unidades ao numerador, então o 16 entra aqui na parte de cima dessa fração, ele é igual ao seu valor original, que é numerador sobre o denominador, aumentado de 2 unidades, tá? Então, a gente vai resolver isso aqui. Então, nesse caso aqui, n mais 16 sobre d. E a gente vai colocar aqui n mais 2. Se eu coloco isso aqui tudo sobre d, eu tenho que ter 2d's, certo? Esse d aqui, o denominador d tem que constar aqui que aí ele é 2 inteiros. Como isso é uma igualdade e eu tenho o denominador dos dois lados, isso significa que o numerador tem que ser igual. Então, n mais 16 é igual a n mais 2d's. Né? Então, isso aqui, de novo, isso aqui é uma interpretação. Se eu tenho uma igualdade de fração e o denominador é igual, então, se é uma igualdade, o numerador tem que ser igual. Isso é a mesma coisa que o macete de simplificar dos dois lados, né? Mas o que vocês têm que ter em mente é a interpretação correta desta igualdade. Numa fração, se o denominador é igual, o numerador tem que ser igual.
tá? Então, eu posso ignorar o denominador e ficar só com o numerador. E aqui é a mesma coisa. Tem gente que usa o macete, passa pelo outro lado. Se eu estava somando aqui, eu passo subtraindo. Mas o que é a interpretação correta? Nessa, se eu tenho uma igualdade, se eu subtrair n aqui e se eu subtrair menos n aqui, eu mantenho a igualdade. Eu subtrair n de um lado, subtraio n do outro lado da igualdade, eu mantenho ela. E menos n mais n dá zero. Então, só sobrou o 16 do lado de cá. E esse n menos n dá zero. Então, só sobrou o 2d. E se 2d dá 16, 1d só dá 8. Bom, eu fiz direto. Da mesma forma aqui. Vamos fazer devagarzinho. 2d igual a 16. Se eu dividir por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 do outro lado para manter a igualdade. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobra 1. E 16 dividido por 2 dá 8. Então, d igual a 8, como a gente viu. Bom, a gente sabe que o denominador é 8. E aí ele está falando que quantas são essas frações, né? Afirmar que o número de frações que satisfazem as condições acima. Para d igual a 8, vale qualquer n. Mas qualquer n, quantos são esses n's? Lembre-se que aqui, ó, o numerador é menor que o denominador. Então, para n, 1, né? Vou botar aqui, ó, n. Pode ser 1. Pode ser o quê? 2? Não, 2 não pode, porque 2 ele não é primo com 8. Agora 3 é. O 4. 4 também não, ou seja, nenhum par pode. O 5. O 6 é par, não pode. O 7 sim, né? 8 não é menor, então acabou. Então, 1, 3, 5 e 7. Então, as frações são 1 oitavo, 3 oitavos, 5 oitavos e 7 oitavos. São 4 frações. Seria a letra D de dado. A resposta é a letra D. A gente pode testar, né? Aqui, ó. Para n igual a 1, n igual a 1 mais 16 sobre 8. Isso é igual ao quê? 17 sobre 8. E aí vamos testar do lado de cá. N igual a 1 sobre 8. Mais 2. Dá 1 oitavo. Mais 2 são o quê? 16 oitavos. E também dá 17 oitavos. Né? Então, aqui o 17 oitavos aqui com 17 oitavos aqui. Bom, vocês podem testar com 3, 5 e 7, que
sempre vai dar o resultado igual, né? Vale para qualquer um desses 4 valores de n. Beleza? Então, essa foi a segunda questão de matemática, a questão número 12 da prova de 2024 do Colégio de Aplicação Colune da UFV. Ajude aí o canal, se inscreve, deixe seu like para que a gente continue fazendo esse trabalho. Show? Então, até a próxima questão.